Sejam muito bem-vindos a mais um Expresso da NBA. Hoje, estação Trade Deadline 2023. Vamos falar um pouco dessa bela troca dessas belas trocas, na verdade, que tiveram. E você vai saber tudo, tudinho com a gente agora. E não é só saber, mas eu já sei que o fulano foi para o time do Cicrano, eu sei que você sabe disso. Só que você não sabe como ele já atuou. Sabia que ele já atuou? Aí, tá vendo como você não sabia de tudo? Agora você vai saber e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Não é mesmo, Sérgio Maurício? Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Oi, galera. Né? Estamos aí para falar de mais um pouco aí da Trade Deadline, né? De fato, agora explorar o que foi que aconteceu. Até porque já tivemos aí, porque tivemos uma pausa grande, né? Apesar da Trade Deadline ter sido há 2 semanas, tivemos uma pausa do All-Star, né? Então, praticamente, as equipes ali tiveram um jogo no máximo com seu elenco pós-trocas, né? Até porque no dia das trocas ali, logo na semana das trocas, tá todo mundo fazendo as malas, tá todo mundo viajando, então a maioria das equipes ainda não contam com os novos atletas. Então agora a gente já tem pelo menos um parâmetro inicial de alguns, outros não, mas agora a gente pode falar um pouquinho melhor sobre como essas equipes podem evoluir. Exatamente. E você é o nosso convidado, já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal e vai participando desta nossa transmissão, desse nosso Expresso. E claro, queremos ver aí a sua opinião, que será sim respondida, só que pelo ADM, não por nós aqui nesse momento, até porque está sendo gravado nesse momento, então a gente não sabe o que você vai perguntar, a não ser que a gente bole umas perguntas que a gente imagina que vocês vão perguntar, mas pode ser que a gente não acerte as perguntas que vocês iam perguntar e responda o que vocês não perguntaram. E aí ia ficar uma pergunta meio sem perguntar e a perguntação com a pergunta que não faz sentido nenhum ter perguntado. Entendeu, Sérgio? Entendi. E aí depois disso a gente vai dobrar a meta. Exato, é o que é o importante. Vamos lá, começando com a troca. A troca não, né? O retorno de Gary Payton II volta aos Warriors, né? E o Portland recebe Kelvin Knox e 5 escolhas de segunda rodada do draft. Elgão. Uma troca que chegou a envolver 3 times, né? Também, né? Ainda teve a equipe do Knicks e tudo mais. Foi quase que uma troca emergencial. Essa troca era pro Warriors, de fato, né? Eles queriam trazer de volta o Gary Payton II, porque foi o cara daquele elenco de segunda unidade da equipe do Golden State do título do ano passado que mais deu certo, que mais dava consistência, principalmente para a parte defensiva da equipe. Em alguns momentos, ele chegou a finalizar jogos em quadra, tá? Com a equipe titular. Então, ele, de fato, era um cara importante para essa equipe do Golden State, que pagou o preço, né? Que a gente já imaginava da questão do salary cap, de não conseguir manter os seus atletas de segunda unidade com isso, né? O time caiu bastante de produção, confiando apenas nos jovens nessa essa temporada, e voltou a ter aquela sobrecarga em cima do Stephen Curry e tudo mais. O Jordan Poole não tá rendendo como antes, o Klay Thompson ainda, né? Ainda é inconstante também, dependendo da partida. Então, o Gary Payton é quase que, de fato, um grito, né, de salvação da equipe do Warriors para voltar aos playoffs, né? Porque aí a gente sabe que a partir daí a história é outra, né? Mas o que precisa é se consolidar ali, e a volta do Gary Payton é importantíssima. Olha, o Sérgio é muito mais entendido do que eu de basquete, né? Por isso que ele é o especialista da área. Mas eu vou falar uma coisa para você. Um time que grita por Gary Payton II, desculpa, não merece para lugar nenhum. Com todo respeito ao Gary Payton, é um bom de segunda unidade, o Golden State sofrendo com lesões, né? Do Klay Thompson já sofreu, do Curry já sofreu, enfim. E aí você vai gritar por um cara de segunda unidade, porque não pode mexer no quinteto, não pode mexer no meu quinteto campeão, não mexa nele, pelo amor de Deus, não mexa. Não façam isso, não mexam no meu quinteto. Gente, pelo amor de Deus. Vai, vocês têm que lembrar de uma coisa. Ali ninguém é garotinho mais não, gente. Ninguém mais tem 2, 3 temporadas para correr, não. Não tem mais isso para correr, não. Vocês... Enfim. Vamos lá. É urgente.
Com o Gary Payton não pode, aí não é nada urgente. É aquele negócio, né? A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Trazer o Gary Payton. Foi um sucesso, mas morreu o paciente. Gostei da analogia. Ué. O Clippers com o Hornets troca. Deus me defenderá aí. Quem que aceita uma troca dessa, Sérgio? Fala pra mim. Plumlee nos Clippers, Jackson nos Hornets. Cara, aí o Los Angeles Clippers recebe o Mason Plumlee e o Charlotte recebe o Red Jackson, que nem fica com eles. Ele chegou para a equipe do Charlotte, né, e já pediu dispensa, né? Para o Charlotte é importante, né, porque se livra de um pivô, fica clara a intenção do que vai atrás no próximo draft agora, né, já que a equipe está praticamente fora dos planos de playoffs. E para a equipe do Clippers, né, o que fica focado para mim era colocar um pivô como reserva ali do Zubac, né? Até porque o time da equipe do Clippers poucas vezes precisa de um pivô. Talvez o Plumlee, né, possa dar essa consistência também na segunda unidade. Alguém que consiga também substituir o Zubac em alguns momentos. Veja só assim ele podendo ajudar. É uma troca pouco efetiva em resultado final, Gão. Muito pouco efetiva. Inclusive, né? Vou até continuar aqui, galera, também, para o pessoal que está acompanhando junto com a gente. Não sei. Algum? Ah, pronto. Já voltei. É que tem um negócio de uma ligação que entrou aí, fica difícil, né? Mas enfim, o que você falou do nosso Plumlee? Desculpa. Não, eu falei que é interessante, né? Chega como reserva do Clippers, mas é isso, não é troca efetiva para ninguém, tá ligado? Acho que serviu muito mais pro Hornets, que abriu espaço, né, no seu salary cap, se desfaz do Plumlee e se prepara de fato para um tanque maior na temporada, né? Dá mais espaço para os jovens do elenco e tem um rumo claro, né? Principalmente para o draft da temporada que vem, já que o time deve estar ali entre as 5, 6 primeiras colocações do draft, talvez até top 4, podendo pegar uma primeira escolha. Então, de fato, é um Hornets já pensando numa próxima temporada. Então, para o Hornets fez sentido. Você é muito bonzinho, pelo amor de Deus. Você é muito bonzinho com o jogador da NBA, você tem que ser mais... Cara, Sérgio, fala pra mim, vá pra onde o Clippers recebendo Mason Plumlee? Mas é uma peça que tava faltando. Desculpa, uma peça que tá faltando chamada Mason Plumlee não tá faltando, Sérgio, é uma peça que tá sobrando mesmo. Não é que tá faltando, tá sobrando. Mas absorve um pivô reserva ali para isso, para estar cumprindo aquela função. Serve como um teste também, né? De repente, se ele desempenhar bem o papel dele ali da equipe do Clippers e servir, né, de uma maneira mínima, como um reboteiro, um defensor ali de maneira razoável, pode substituir o Zubac também. Enfim, pode ser um futuro espaço de salary cap para a equipe do Clippers. Nunca se sabe, mas não é nada demais. É só mais um no elenco. Isso daí, para mim, eu também não vejo o Plumlee fazendo diferença, não. O torcedor do Clippers não tem um dia de paz, né? Ou é o Zubac ou é o Plumlee. Meu Deus. Enfim. Aí nós tivemos a troca entre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. O New Orleans recebeu o Josh Richardson e o San Antonio recebe Devonte Graham e 4 escolhas de segunda rodada do draft. O Josh Richardson vale tanto assim? Com 4 escolhas no draft de segunda rodada, tudo bem. Acho que vale para. Mas o Devonte Graham também não é um ativo importante, não. Não é aquelas coisas, né? Não é aquelas coisas, não, assim. É porque é isso, né? Tipo, ele é um jogador de intensidade. Intensidade que eu digo tipo o Westbrook, o Jamoran. É aquele jogador um pouco mais agressivo, tem um arremessozinho consistente. Mas é um jogador frágil, não é nenhum guia de elenco, não é nenhum alto nível de segunda unidade, é apenas um bom jogador que, dependendo do time, pode ter um bom encaixe.
E não é o que o Pelicans precisa agora. O Pelicans ele tá com uma preocupação séria de ficar fora dos playoffs, né? Já tá na zona de play-in, o time que já foi terceiro colocado, segundo colocado da conferência, já brigou por liderança contra Denver e Memphis, né? E agora já tá na 9ª colocação. Perdeu possivelmente o Zion, convive agora com lesões também para o CJ McCollum. Recentemente voltou o Brandon Ingram. Então é um time que vive algumas instabilidades, né? Já tinha ali o nosso querido Trey Murphy, arremessador, o Herb Jones e tudo mais. Adiciona mais um arremessador defensor no elenco, né? Alguém que possa trazer um pouco mais de equilíbrio para a equipe, já que o Devonta Graham não acrescenta, pelo menos o Richard não pode ser mais uma peça de quebra-cabeça, entendeu? Pode funcionar. É um defensor regular. Então, interessante para a equipe do Pelicans, interessante para a equipe do Spurs, que não quer nada com a hora do Brasil, apenas só tancar para poder pegar o Wembanyama no próximo draft, né? Então, é um time que está em reconstrução claríssima. Eu tenho uma opinião meio polêmica com o Wembanyama, mas eu não quero criar essa polêmica agora. Agora não é hora de criar essa polêmica. Levou enterrada na cabeça hoje, enquanto a gente está gravando aqui. Que eu vou só falar uma coisa para você. Vão descobrir que só é um cara altão. Escuta o que eu tô dizendo. Só isso. Vão descobrir que é um cara alto. Só isso. Depois vocês me falam. Quero ver a galera comentando aí. Depois vocês me falam. O outro lá, que o Sérgio era apaixonado, tá aí, não virou nada. Não vira mesmo, não adianta. A gente vê quando o cara é atleticamente, né? Igual, o Sérgio achou que o Kuminga ia virar alguma coisa. Eu falei pra ele, você tá louco. Eu acreditei mesmo. Comigo eu acreditei, ser sincero. Pelo amor de Deus. Comigo não consegue bem nem na G-League. Ô Sérgio, por falar em Kuminga, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem troca entre o Lakers e o Orlando Magic. O Lakers recebe o Mo Bamba e o Orlando Magic recebe o Patrick Beverley e uma escolha de 2ª rodada do draft. Olha só, hein? Olha só. Cara, assim, foi uma troca segura, né? De fato, da equipe do Lakers. O Pelinka foi monstruoso nessa daí, né? Porque ele tira um jogador que é promissor. Ele vai querer receber um salário um pouco mais alto. E o Magic já tem peças suficientes melhores que já vingaram antes dele, né? Então ele vai virando aquele eterno, até a tal da eterna promessa do Mo Bamba, né? Extremamente irregular. Enquanto isso, o Orlando já fez o Wendell Carter dar certo, tá fazendo o Paulo Banchero dar certo, tá fazendo o Franz Wagner dar certo, o Markel Fultz tá indo de uma maneira regular, então tá moldando já o time. O Mo Bamba já não é mais peça-chave, né? Então vira uma moeda de troca. Então ele pega uma escolha de 2ª rodada de draft, né? Ele pegou o Beverley, mas dispensou. Não era o que ele precisava ali dentro daquele núcleo jovem. Foi bom pro Lakers, né? Que ganha um pivô. O Lakers tinha, além do Anthony Davis, né? O Wayne Gabriel e o Thomas Bryant. 2 jogadores que foram muito bem, inclusive, tá? Diga-se de passagem, o Thomas Bryant tendo mais destaque, inclusive. A gente vai falar, inclusive, da futura troca dele daqui mais pra frente. Mas o Mo Bamba chega com essa promessa de pivô arremessador, né? Pode ajudar dentro do garrafão. É um cara extremamente forte, como a gente viu, inclusive, no jogo que a gente transmitiu ontem, né? Antes da gravação entre Lakers e Golden State. E como que ele foi? A bola de 3... Hã? E como que ele foi? Não foi tão bem. Errou demais, inclusive, né? Nos arremessos de 3. Mas acertou só um, coitado, de 3 que tentou. Quais jogadores do Lakers que fecharam a partida com duplo-duplo, Sérgio? Só pra eu me lembrar aqui, que eu não tô me recordando muito bem. Teve o Anthony Davis e... Mo Bamba. Mo Bamba. Não, só pra saber, eu achei que eu tinha escutado esse nome em algum lugar. Não, mas é isso. Pro Lakers, ele vai servir, ele vai ser um reserva de extremo luxo. É quase que você tem um Anthony Davis da Shopee no banco. É muito da Shopee, tá ligado? Então, você continua tendo o poderio do garrafão, você continua tendo rebote, continua tendo um pouco de arremesso, e é um cara que pode ajudar o LeBron nas movimentações, um cara de qualidade mesmo, que consegue sair um pouco do garrafão. Então, eu vejo como positivo pro Lakers, né? Vale o teste. E para a equipe do Magic, né? Achei pouco a escolha de 2ª rodada do draft. Acho que o Lakers fez um estilo absurdo, mas o Magic também acho que não ia ceder uma escolha tão fácil assim. De fato, concordo. Agora começa aquelas trocas tripa, né? Que esse aí, eu adoro isso.
O Los Angeles Clippers recebe Eric Gordon e 3 escolhas da segunda rodada do draft. O Houston Rockets recebe o John Wall, o Danny Green, Danny Green, e uma mudança de posição no draft 2023 com os Clippers. E o Memphis recebe o Luke Kennard. E aí, e essa salada mista? Vamos lá, vamos tentar destrinchar o que aconteceu. O Clippers se desfaz do John Wall, né? Que já não estava dando certo, já não era o cara que queria dar minutagem. O Clippers quer dar minutagem para outros jogadores, como é o caso de já que não deu certo os armadores Red Jackson e John Wall, né? Então ele dá mais espaço para o Terrence Mann, para a chegada do Bones Harlan, que a gente vai falar ainda mais para frente, né? Então é um Clipe que tem a chegada agora do Westbrook por buyout, a gente ainda vai falar dele também. Então, tudo que ele menos precisava são esses caras ocupando sala de cap. E o Luke Kennard é outro desses jogadores também que não fazia sentido estar ali. Não é bom defensor, não é bom agressivo, sendo agressivo no garrafão, não é bom o suficiente. É apenas um arremessador de 3. Essa é a verdade. A gente tem que ser sincero aqui. E aí, pô, excelentíssimo. Tem uma mão de ouro. Mas só isso não ganha jogo. Então, viram uma moeda de troca para o Clippers acabar se desfazendo dele. Junta-se, né, ao Eric Gordon, que é um jogador padrão Clippers, aquele jogador forte, né, arremessador de 3, e que consegue permear, né, consegue ser versátil nas posições, né, consegue ter na 2, e na 3, e na 4. Então, é aquele jogo meio homogêneo do Clippers, né? E defensivamente também vai bem. Então, de maneira interessante, né? Que ainda recebe 3 escolhas de segunda rodada de draft, que serve agora como moeda de troca, né? Para outras escolhas futuras nos próximos mercados, né? A equipe do Houston, né, recebeu o Danny Green, só que dispensou. Recebeu o John Wall, só que também dispensou. Só que esse não dispensou, né? Esse vai ficar, perdão. Mas todos ali para o John Wall vai ficar até o fim da temporada. O Danny Green já foi para Cleveland, né? Ele apenas usou tudo isso para mudar de posição no draft. Mas isso, ele ganha uma posição a mais no draft, ele ganha mais uma chance de draftar algum jogador jovem melhor e deixa para trás jogadores que não fazem sentido ter no elenco, como o Eric Gordon. Já a equipe do Memphis se desfaz do Danny Green, que era um jogador que chegou lesionado, ia se recuperando ainda, só jogou um jogo antes do All-Star. Não faria muito sentido no elenco, já é um elenco meio que pronto, formado, por mais que ele ainda fosse sua liderança. Ele absorve o Luke Kennard, que dentro de um time que defensivamente já é muito completo, pode fazer alguma diferença, pode ajudar, assim como era no Clippers. E de vez em quando ele vai entrar e meter a bolinha dele. Muito bem. Então tá aí o Sérgio destrinchando a salada mista entre Clippers, Rockets e Grizzlies. Agora tem a troca entre Hawks e Rockets. O Atlanta Hawks recebeu Garrison Matthews e Bruno Fernando brasileiro. E o Houston Rockets recebe Justin Holiday, Frank Kaminsky e 2 escolhas de segunda rodada do draft. Sérgio é o primeiro brasileiro envolvido em trocas. Bruno Fernando, se eu não me engano, é o angolano, né? Mas, cara, o Justin Holiday, né, dos irmãos Holiday, é um cara que também não faria sentido, também é bom você envolvê-lo em trocas, inclusive, né? Não é à toa que foi para a equipe do Houston. Kaminsky já não era algo também a ser muito ponderado dentro da equipe do Atlanta. É uma equipe que precisa de respostas rápidas, né? E enviou 2 escolhas de segunda rodada de draft. Só que, qual é a minha crítica nisso aqui? Que não foram escolhas de segunda rodada, de fato, para jogadores que o Atlanta, de fato, precisa, né? Jogadores ali de garrafão, jogadores que podem ajudar melhor essa equipe do Atlanta Hawks. Ele consegue o pivô Bruno Fernando e consegue também o Garrison Matthews, né? Que é jovem promessa ali da equipe do Houston, bom defensor. E com o Trae Young, nunca é demais você colocar defensor do lado dele, né? Até porque a gente sabe que é uma defesa muito frágil. Muito frágil. Então é bom você ter até defensor na segunda unidade para quando tiver em quadra
nosso querido Calvo, né, estar bem protegido ali, né, vamos assim dizer. Então foi uma troca mais de minúcia, sabe? Uma coisa bem pequena, assim. Tá bom, beleza, não mudou em nada. O Atlanta continua não disputando porra nenhuma pra mim, é isso. Foi só colocar um pedaço da armadura que tava faltando pra proteger o seu guerreiro, que é o Trae Young, só isso. De segunda unidade ainda por cima, então. Tá bom. Mais uma. Um abraço. Mais uma troca tripla e também envolvendo o Atlanta. O Detroit Pistons recebe o James Wiseman do Golden State. O Atlanta Hawks recebe o Saddiq Bey. E o Golden State Warriors recebe o Kevin Knox, que já passou para frente, e 5 escolhas de segunda rodada do draft. Eu tô começando a achar que essa segunda rodada do draft vai ter só 2 times que vão escolher, Sérgio. É o Atlanta e o Golden State. Só esses dois vão na segunda rodada. O cara vai lá. Segunda rodada, escolha de segunda rodada do draft, que era do Phoenix Suns, agora é do Atlanta. Segunda rodada de draft que era do Oklahoma City Thunder, agora é do Golden State. Rodada que era do Golden State, agora é do Atlanta. Rodada que era do Atlanta, agora é do Golden State. Só vai ficar os dois. De fato, a segunda rodada de draft foi muito utilizada, né, nessa trade deadline como moeda de troca. E enviaram muitas, né? O próprio Golden State, inclusive, cedeu elas ao Portland por conta do Gary Payton, né? Então vai ser Portland e Atlanta. Mas, cara, Detroit Pistons, eu juro por Deus, pra mim é um recado meio dubiozão, tá ligado? Como franquia faz sentido. Eu já tenho o Jalen Duren, que é um pivô que eu draftei e tá indo bem essa temporada. Agora eu tenho um Jalen Duren parte 2, que é o James Wiseman. São 2 pivôs que tem um jogo muito parecido. E só que você traz um do Golden State que não tá indo bem na liga, que não tava tendo esse espaço de desenvolvimento, tava recebendo muita pedrada, tava se lesionando demais, e você coloca ele ali meio que para proteger e fala assim, ó, toma mais um aí pra gente recuperar, colocar no elenco, e vai acumulando, na minha opinião, moedas de troca, né? Aquele que der certo é o titular, os que não derem já viram moeda de troca automaticamente. Então o Detroit Pistons está fazendo tipo um round 6 de pivôs. O Atlanta Hawks tem o nosso querido Saddiq Bey, jogador importante, perdeu o Kevin Huerter, que era bom defensor, arremessador de 3, era um cara importante pro lado do Trae Young. Chega um Saddiq Bey que pode ajudar muito, muito, muito mesmo. Então isso de fato foi uma aquisição importante pro Hawks. E o Golden State, né, que já passou o Kevin Knox à frente, essa foi a troca que ele conquistou o Gary Payton, que é importante para o que o Golden State, do jeito que o Golden State está hoje, foi importante. Eu gosto quando o Sérgio fala, tá bom, é isso aí mesmo e acabou. Agora uma troca envolvendo Thunder e Suns. O Oklahoma City Thunder recebe Dario Saric e uma escolha de segunda rodada do draft. O Phoenix Suns recebe Darius Bazley. E aí, Sérgio? Recebe um jogador jovem, bom, que estava recebendo tempo de quadra na equipe do Thunder, chega para compor um elenco que foi desfeito para a chegada do Kevin Durant, então é importante se preocupar com essa profundidade, essa segunda unidade, então bela aquisição do Suns. E o Thunder, né, que já não era, Darius Bazley não era nenhum jogador que ia ser titular absoluto ali, abriu mão tranquilamente pela escolha de segunda rodada de draft, né, porque pelo Dario Saric eu não abriria a escolha nenhuma, nem de terceiro round se tivesse, mas tudo bem. Apenas absorveu, né, o que o Suns queria se livrar. Tava no saldão, ele falou assim, eu dou a segunda rodada, mas você tem que levar o Dario. Aí tá bom, ele levou. É tipo isso. Muito bem. Que eu escutei alguma coisa que não era comigo. Troca espetacular, monumental, na zorra toda, entre Clippers e Denver. Eu tô muito ansioso para escutar você, Sérgio. Porque quando começou a sair esse zoom, você disse para mim que você não estava entendendo essa troca. Uhum. Ontem você elogiou a troca de uma coisa assim, falando, espetáculo, meu Deus do céu, pintou o campeão. O Los Angeles Clippers recebe Bones Hyland, né, o nosso Bones Nation Hyland, e o Denver recebe 2 escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio.
Praticamente o Denver, né, se desfaz de um jogador extremamente problemático dentro do elenco, pelo que dava para perceber. Não sei a relação dele com os companheiros, se eles eram Não era boa. amigos. Não era boa. Né? Não. Mas como é que eu posso falar? Era um cara que acreditava nele, né? De fato, ele acha que é essa estrela que pode se desabrochar. Só que ele não pode se desabrochar agora, porque ele desabrochar agora, o time titular é o Jamal Murray. O Jamal Murray não vai ceder minutos para ele. Então ele tem um jogador ali e ele tinha que entender que ele é uma segunda unidade, cara. Que ele tinha que entender que ele ia substituir literalmente ali o nosso querido Jamal Murray e dar uma outra valência para a equipe do Denver. Não foi isso que aconteceu, ele queria mais minutos. E aí chega um cara que passou por uma história, Hugão, extremamente parecida. O Reggie Jackson teve a mesma coisa lá na época de OKC. Né, tinha um cara que estava se desenvolvendo, bem pequeno, eu não sei se você chegou a conhecer, né, Westbrook e James Harden, dois caras ali mais novinhos na época, tal, que eram pequenas estrelas aqui, coisa pouca, né? Só que aí o Reggie Jackson falou, não, pô, mas eu tive um bom momento aqui de 5 dias, eu posso ser o melhor. E eu quero o contrato de melhor, eu quero que vocês apostem em mim. Aí, não vamos apostar em você. Aí foi para Detroit, achando que poderia ser essa grande estrela. Detalhe, nunca vingou. Né? Acabou nunca sendo esse cara. Até na época que o Detroit tinha o Blake Griffin e o DeAndre Drummond, né, em alto nível, né, que formavam esse middle tree. Não vou falar nem big tree, nem small tree, né? Esse middle tree, vamos falar assim. Middle tree, enfim, ele nunca foi esse cara. Ele nunca desabrochou dessa maneira. Mais minutos não tornou ele um cara melhor. Com isso, ele teve um bom momento no Clippers, caiu o desempenho de novo, e agora é jogado para um time que tem claramente um armador, Jamal Murray. E o time é formatado com base nisso. O Denver é formatado em Nicole Jokic e Jamal Murray é a segunda opção. Com isso, chega um cara que já passou por isso, já não vai garotear como garoteou o Bones Haslem, vai entender a sua função e vai ser esse cara de segunda unidade. Perfeito. É praticamente uma alocação de mentalidade, sabe? Tá todo mundo agora entendido no mesmo propósito. As coisas estão organizadas onde deveriam estar. Bones Haslem vai ganhar mais minutos no Clippers com a segunda unidade lá, tá? Porque eu não acho que ele vai chegar no Clippers, né, também, e falar assim, não, pô, aqui é o Jamal. Não, aqui é o Kawhi e o Paul George. Que é muito pior, né? Quieta o seu facho, assim, quieta a bolinha aí agora, fica no banco. A não ser que ele mude de posição, Sérgio. Que não acho que. A não ser que ele mude de posição, que eu acho muito pouco provável. Provável. Ele ainda vai disputar a vaga também com. Se bem que ele é armador, então não é que ele disputa diretamente. Mas ele disputa espaços ainda por conta da versatilidade do Kawhi e do Paul George, né? E do Norman Powell, ele disputa a vaga com o Terrence Mann e tal. Então vai ficar um pouco mais difícil ali para ele, mas pelo menos o Clippers agora tem mais um jogador jovem que apostar e dar tempo de quadra para ele, né? O complicado é para os dois aí, né, a gente vai falar, né, que chegou o Westbrook. Agora eu quero ver ter tempo de quadra. Que o Westbrook quase não gosta de ficar no banco, né? Mas enfim. Ó, vamos lá. A próxima troca, a troca tripla de novo. O Portland Trail Blazers recebeu o nosso Maxi Thybulle. O Philadelphia 76ers recebeu o Jalen McDaniels e 2 escolhas da segunda rodada do draft. O Charlotte Hornets, por sua vez, recebe o Svić Mykhailiuk e 2 escolhas da segunda rodada do draft. Esse é a salada mista entre Portland 76ers e Hornets, de novo Hornets. Engraçado, né? Os times envolvem sempre um time horrível no meio da troca, só pro time horrível absorver. Tipo, ei, você que quer ferrar com seu time, vem cá. Entra no meio da troca aqui rapidinho, só pra gente conseguir fazer. Só pra gente fazer um negócio. Aí envolveram o Charlotte, toma esse Sky Mykhailiuk aí. O lubrificante Lubrix, né? Leva pra casa. Que ninguém nem sabe quem que é, nem da onde veio, né? Mas tá tudo certo. Pô, mas seja um jogador promissor, é só promissor. E não é isso que é importante agora para nenhuma das equipes. Então, o Sky Mykhailiuk, né, vai com duas escolhas de segunda rodada para o Charlotte. O interessante são as 2 escolhas. O Philadelphia 76ers, né, cede mais tempo de quadra ao Tyrese Maxey, né, já tem o Tobias Harris e ganha agora o Jalen McDaniels, que também pode suprir aquela posição, para um time que já é bem desenhado sem o Thybulle, apesar de ser um bom jogador. E o Portland Trail Blazers ganha uma coisa que estava precisando, defesa.
né? Então ganha, e ainda mais depois de perder o Gary Payton, né? Então agora ganha o Matisse Thybulle, então meio que recupera o que ele poderia ofensivo ali, defensivo, né? Que eu digo, tanto de perímetro quanto um pouco ali de garrafão. O Thybulle até consegue acompanhar. Então, bela aquisição da equipe do Portland. Para o Philadelphia também fez sentido. Para o Charlotte, né? Fez o sentido do time do tank, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Agora mais uma salada entre Milwaukee Bucks, Nets e Pacers. Seguindo a ordem e a lógica que o Sérgio disse na outra salada mista, a troca tripla sempre chama um tonto para absorver. Tá com muita cara de que esse tonto foi o Indiana, mas o Sérgio vai falar sobre isso. Ainda mais que é do coração. Eu falo também pelo tamanho dos times, tá, Sérgio? Nem por ser o teu time, não, mas é pelo tamanho dos times. O Milwaukee Bucks recebe o Joe Crowder, o Brooklyn Nets recebe 2 escolhas do draft, e o Indiana recebe George Hill, Jordan Nwora, Sergei Ibaka e 3 escolhas da segunda rodada do draft. Tá aí, Sérgio. É isso, o Indiana Pacers não recebe nenhum jogador, não perde nenhum jogador. Cede 2 escolhas de draft, mas ganha 3. Recebe o George Hill de volta para casa, né? Do jogador que era daquele time clássico do Paul George, inclusive de 2014. Tinha o Lance Stephenson, David West, enfim. Aquele time espetacular que chegou às finais de conferência, né? Ganha o Jordan Nwora, que é um jogador jovem do Bucks, que no Pacers vai ter tempo de quadra, né? Até porque é um time que está se recuperando da rebuild e agora está começando a ganhar corpo. O Ibaka, apesar de ter ido, fez o buyout, então ele não vai ficar na equipe. Pelo que eu entendi, ele deve reassinar com Clippers ou com Chicago, enfim. Mas é isso. Acho que não teve vencedores ali nesse negócio, né? Nessa troca. O Brooklyn ganha duas rodadas de draft, né? Ele se mune de novo de escolha de draft. O Indiana ganha um jogador da casa, né, identificado, e um jogador jovem e 3 escolhas de draft. E o Milwaukee ganha aquilo que talvez precisasse, porque teve muito tempo o Brook Lopes lesionado, aí tem muito tempo agora o Bob Portis lesionado, convive com a lesão do Chris Middleton e precisa de alguém que dê segurança. Quem é esse cara? Jay Crowder. Excelente defensor, bom arremessador de 3 que pode compor esse elenco. Então, Milwaukee Bucks aí fez certinho. Muito bem. Vamos lá, vamos dando sequência então aqui ao nosso draft, ao nosso programinha. Você vai deixando o like, vai deixando nos comentários aí o que você tá achando dessas trocas e se você concorda ou não, principalmente com o Sérgio, porque eu não palpito muito, que o Sérgio é que sabe, eu só atrapalho ele. Agora nós tivemos aqui o Denver Nuggets com o Lakers. O Denver recebe o Thomas Bryant e o Lakers recebe o Devon Reed e 3 escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio. O Lakers repõe as escolhas de draft que ele acabou perdendo nas transações, né? Nas trocas. Cede o Thomas Bryant, que queria sair, porque ele não queria ser reserva mais do Anthony Davis, né? Que ele ia perder minutos com a volta do Anthony Davis. E com isso o Lakers falou, beleza, a gente já conseguiu o Mo Bamba, temos o N. Gabriel e o titular é o Anthony Davis. Pra que segurar o Thomas Bryant? Então você adiciona um cara um pouco mais velho, mais experiente, aproveitar que teve a saída do Patrick Beverley, né? E coloca ali um Devon Reed. Só que sem aquele fator chaminé, né? Que tem o nosso querido Patrick Beverley, né? Que tem sempre fumaça. Mas uma hora pode pegar fogo, né? O Devon Reed não. É um cara mais ali para compor elenco mesmo. Então, acredito que melhora para ambas as equipes, né? Até porque o Denver ganha um pivô reserva para o Nikola Jokic. E um pivô de muita qualidade, né? Para quem teve Cousins, já veio o McGee e tal, pelo menos ganha um pivô que vem melhorando defensivamente, reboteiro, agressivo ofensivamente, pode realmente ajudar ali a equipe. Nos 3 minutos que o Jokic sentar, não vai fazer tão feio. E o Aaron Gordon tá lesionado, ele pode também, né, ocupar essa vaga aí, jogando o Jokic para posição 4, de repente. Acho que seria até interessante. Olha só, Sérgio, quem imaginava que eu poderia entender de basquete, né, um pouquinho. Vamos lá. O Boston Celtics agora com o Oklahoma City Thunder. O Boston recebe o Mike Muscala.
né? E o Oklahoma City Thunder recebe Justin Jackson e 2 escolhas de segunda rodada do draft. Ou seja, eu não conheço muito o Mike Muscala, mas... É mesmo, é bom. É bom. Para o propósito que eu gosto... Mas aí é que tá a chave. A história de uma... Pro propósito do que vem pensando, né? A pergunta não é essa, a pergunta é bom ou não é? É razoável. Pronto, viu como a gente vai conversar? Se eu fizer mais 2 perguntas, você vai falar, não, na verdade é um jogador nota 5, 5,5, quando tá bom é 6. Não, é porque assim, é um bom pivô que espaça quadra e arremessa de 3. Ele arremessa mesmo, não é tipo, eu tenho uma virtude que eu posso arremessar de 3 se for preciso. Não, ele realmente é um arremessador. Então ele converte bola de 3, ele já vinha fazendo isso no Thunder, ele espaça bem quadra. E o que o Thunder quer? O Boston quer? Ele tem um pivô que se lesiona o tempo todo, que é o Robert Williams. Ele tem um pivô mais velho, que é o Al Horford. Tudo que ele precisa é alguém que dê mais alguma opção mais jovem. Que não seja a porra do Luke Cornet. Então ele pega, coloca o Mike Muscala na equipe, né? Ganha uma aquisição para mim. Para o elenco que o Boston já tem, uma aquisição de puro luxo. É tipo, tira um Luke Cornet para uma equipe que já é completa e coloca um Muscala. É tipo, pode acrescentar ainda mais para um elenco que já é completo. E pega pro Oklahoma City Thunder, vasculha ele literalmente foi lá o Gão, botou a mão, vasculhou o Terrão, que entra na segunda unidade, deve ser reserva do Terrão até o Justin Jackson, e fala assim, ó, toma aí, pô, jogador jovem para você testar o Oklahoma e umas escolhas de draft. Então, para mim, um win maravilhoso ali da equipe do Boston, né, para aquisição do Mike Muscala, até porque a gente sabe, né, que a equipe do Thunder já tem um Pokusevski, já tem também o Chet Holmgren, né, que vai voltar para a temporada que vem. Então, tudo que eles precisam segurar agora é um pivô. Tudo que eles menos precisam segurar é um pivô. Agora a troca, talvez, de milhões? Não sei. O Phoenix Suns recebe Kevin Durant e T.J. Warren e repassa para o Nets o Cameron Johnson, Joe Crowder, 4 escolhas da primeira rodada do draft de 2023, 2025, 2027, 2029 e uma troca de posição no draft de 2028. Então, se fosse só o Cameron Johnson... Se fosse só o Cameron Johnson e o Jay Crowder com as escolhas de draft, tava ótimo. O problema é que foi o Michael Bridges nessa troca. E paga caro. A equipe do Golden State pagou caro. A equipe do Lakers pagou caro. E numa história recente, todo mundo pagou caro perdendo um defensor importante como o Michael Bridges. E da qualidade do Michael Bridges. Porque aqui eu não tô falando de um Gary Payton, que é um bom defensor tal, mas já é experiente, de G-League, é um jogador extremamente operário, entendeu? Entenda que ele não tem esse valor absurdo para a liga, perde um KCP, o Lakers, que era um cara importante, um Kuzma e tal. Porra, ele tá perdendo o Michael Bridges, cara, um jogador muito jovem, que é extremamente operário, defensor, já entendia a sua função no elenco e tudo mais. Para mim é uma perda absoluta, mas entra o Kevin Durant no elenco para formar um quarteto mágico, né, com Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant e DeAndre Ayton. Tem tudo para dar certo pela qualidade do quinteto, mas eu temo sentir falta de defensor. Eu temo. Mas eu acho que o Suns, de alguma maneira, pode tentar reverter isso. Foi por tudo ou nada. É claramente o Phoenix Suns dizendo, eu quero ser campeão. E fez isso. Vendeu toda a sua base para conseguir o Kevin Durant e tentar brigar por isso. Né? Tentar dar esse título. Vamos ver se vai dar certo. Não foi do meu agrado. Na minha opinião, o Suns tinha um elenco jovem bom e poderia ter feito escolhas melhores. Eu prefiro, inclusive, dar o Chris Paul do que o Michael Bridges. Muito bem. Vocês viram que eu mudei de posição aqui, é porque a bateria do meu celular resolveu acabar e eu não estava vendo. Uma troca entre Toronto Raptors e San Antonio Spurs. O Toronto recebe o Jacob Poeltl e o San Antonio Spurs recebe Cambridge, escolha de primeira rodada do draft de 2024 e 2 escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio. Segue aí o San Antonio trocando rodadas do draft.
provavelmente cede um dos seus melhores jogadores do elenco, o pivô Jacob Buttle, né, que estava tendo um sucesso absoluto. É um pivô passador, defende bem, é extremamente inteligente no ataque, entrega na mão do Toronto, já fez o seu jogo de estreia, jogou absolutamente bem, deu uma variação importantíssima para a equipe do Toronto Raptors, então foi uma aquisição interessante. A única coisa que me incomodou foi que o Toronto teve que ceder uma escolha de primeiro round, né? Duas de segunda, aí beleza. E o Ken Burch, né? Que já não tinha tanta rotação dentro do elenco, já não é esse cara importante, né? Mas é isso. É uma aquisição boa para a equipe do Toronto Raptors e para a equipe do Spurs, né? Tanto que perfeita. Ainda conseguiram fazer uma steal de uma rodada de draft. Então acho que foi 1-1 para os dois lados. O próximo é o New York Knicks com o Portland Trail Blazers. O Knicks recebe Josh Hart e o Portland recebe Ken Reddish, Ryan Arcidiacono, Svich. Por que ele tá aqui de novo? O Mico foi a Ilica primeira aqui. Troca dele, foi a primeira troca dele. Muito bem. Desculpa. E uma escolha da primeira rodada do draft de 2023 protegida dentro da zona de loteria, Sérgio. Primeiro, antes de tudo, o que é uma escolha protegida dentro da zona de loteria? Você só pode trocar na casa lotérica? Não, é protegida de loteria que, tipo assim, se o time, se o draft ficar até a quinta, até a, sei lá, até a 10ª posição, 14ª, que é quando acontece a loteria, depende de como o time negociou, é do time. Agora, se não ficar dentro dessa zona, volta para o time que cedeu. Tá? É tipo isso. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Agora, sobre a troca, é importante para o Knicks, né? Ganhar um defensor de perímetro, que é o caso do Josh Hart. Cede o Ken Reddish, que já não ia dos melhores cenários, né? O Ryan Arcidiacono, né? Também não faz diferença. E o Mykhailiuk, né? O Mykhailiuk que já foi também para outro local. O Portland, pelo menos, ganha o Ken Reddish, né? E uma primeira escolha de draft importante, né? Acho que também foi 1-1 para as duas equipes. A falada agora envolve Utah Jazz, Lakers e Minnesota. Porque o Lobo vai, Sérgio. Você sabe o quê? O Utah Jazz... Caju. O Utah Jazz recebe Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones e uma escolha de primeira rodada do draft. Que beleza, hein? O Lakers recebeu também um Russell, só que o D'Angelo Russell, Malik Beasley e Jarrett Vanderbilt. Que troca. E o Minnesota Timberwolves, que eu não sei o que estava fazendo ali, recebeu o Mike Conley, o Nickel Alexander Walker e 3 escolhas de segunda rodada do draft de 2024, 25 e 26. Eu achei que saiu... Eu não entendi o porquê que o Minnesota estava ali, Sérgio. Saiu ok para todo mundo, né? O Russell não ficou no Utah, né? Ele foi para o Clippers por buyout, mas o Utah ele praticamente assume, ó. A gente tem um ativo bacana aqui que se chama Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, mas a equipe ainda não está forte o suficiente para disputar nada. Eu quero esperar a temporada de transferências, uma posição melhor no draft para me equipar. Então, com isso, ele se desfaz, né, do Mike Conley, né, tira esse jogador do elenco e, ao mesmo tempo, adquire o Juan Toscano Anderson e o Damian Jones, jogadores altamente de segunda unidade, fraquíssimos, né? E ainda ganha uma escolha de primeira rodada do draft para 2027, o que é positivo. Foi bom para o Utah. Para o Lakers foi um absurdo, muda completamente o patamar da equipe. Né? O D'Angelo Russell pode ser esse arremessador de 3 do lado do LeBron, e principalmente às vezes pode conduzir essa bola também. Malik Beasley, defensor e arremessador de 3, o Jarrett Vanderbilt, extremamente versátil, né? Pode jogar na 3, pode jogar na 4, pode jogar na 5, também arremessa de 3, é um cara que também ajuda demais na rotação da equipe do Lakers. Para mim foi uma trocaça, assim, golaço, com coisa de gol de final de Copa do Mundo, coisa que pode mudar o destino do Lakers na temporada, caso se classifique para os playoffs. Minnesota, né, ganha o Mike Conley, né, se livrando do D'Angelo Russell, o que para mim foi importante, porque o D'Angelo
não podia ficar com essa bola na mão. A bola era na mão do Anthony Edwards, que é essa jovem promessa. Ganha o Mike Conley, que é esse armador, principalmente de segunda unidade, que pode ajudar bastante a equipe, pode ajudar também o Anthony Edwards do lado dele. E ganha o Nico Alexander Walker, né? E 3 rodadas de draft. Lembrando que o Minnesota vendeu quase a alma do time para conseguir o Rudy Gobert, né? E ainda ganha pelo menos mais 3 escolhas de segunda rodada e mais um jovem, né? Para enfim, poder ajudar na rotação do elenco. Então, para mim, os 3 acabaram minimamente ganhando ali, né? Porque quem ganhou mais, o Lakers, quem perdeu mais ali foi o Minnesota, mas foi aquela manobra arriscada para o time se manter no eixo. Muito bem, então tá aí, manobra arriscada para o time se manter no eixo. Gosto dessas essas falas profundas do Sérgio, deixa mais enigmático o que pode acontecer, né? Eu gosto. Ó, agora nós vamos de Sacramento Kings com Brooklyn Nets. O Sacramento recebeu o Kessler Edwards e compensação em dinheiro. Olha só, hein? E o Brooklyn, direitos do draft para David Mitchell. Sérgio, primeira vez que a gente vê compensação em dinheiro no draft, pelo menos nesse, né? Na trade deadline. E também essa agora é uma situação nova, direito de draft para um jogador específico. Porque isso daí é quando você drafta um jogador da Europa ou de fora da NBA, né, que não é da universidade, e ele ainda opta por jogar, porque ele tem contrato. Por exemplo, um jogador do time do B, assim, sei lá, qualquer time aí, da Grécia, um Panathinaikos da vida, Olympiacos. Um desses jogadores jovens resolve se draftar na NBA, mas ele ainda tem 1 ano de contrato. Então ele não vai pro seu time agora, ele vai pro seu time daqui a 1 ano. Isso aconteceu, por exemplo, com se eu não me engano, acho que foi com o Joel Embiid ou com o Ben Simmons também. E aí você ganha, ó. Na verdade, eu estou lhe dando o direito de ter o draft desse jogador, que ele vem daqui a 1 ano, tome aí na sua mão, caso você queira utilizar, ele é seu, tá? A sua moeda de troca é futura. Kessler Edwards vai pro Sacramento Kings, bacana. É isso, É isso aí. Não tem troco, senhor. Quer bala? É tipo isso, tá bom. Posso dar o troco em bala, enfim. Sacanagem. Vamos lá. San Antonio Spurs envolvido em mais uma troca. Aí gosta de trocar, hein? O San Antonio Spurs recebe Dwayne Dedmon e uma escolha de segunda rodada do draft de 2028. Já o Miami, compensação em dinheiro só, Sérgio. Não foi jogador, não foi escolha de draft, nada. Foi money mesmo. Se livra de Dwayne Dedmon, em troca de se livrar do Dwayne Dedmon, né? Tem que dar uma escolha de segundo round para o Spurs, né? Tipo de bonificação. O Spurs acolhe essa escolha de segundo round e fala: para você não ficar no zero, já que eu acolhi o seu lixo que você jogou fora da zona de coleta, me dá um dinheiro aí. Pronto. Pô, não sei porque que eu ri disso, mas que eu achei muito engraçado o jeito que você falou. Não vou mentir, não. Não vou mentir, não. Achei meio engraçado. Mas, vamos lá. Empresa privada. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E agora, talvez uma das maiores trocas, né? O Dallas e o Nets. O Dallas recebe Kyrie Irving e Markieff Morris. Se você perguntar por que é uma das grandes trocas, lógico, não tem o que dizer, Sérgio. A troca lá do Westbrook, enfim, foram muito boas, mas nenhum que envolveu o Markieff Morris. Monstro sagrado, né? Monstro sagrado, enfim. Aquele que levou uma porradaça nas costas do Jokic, né? Exatamente. O Brooklyn Nets recebe Spencer Dinwiddie, o nosso Teletubbies, Dorian Finney-Smith e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029 e 2 escolhas da segunda rodada do draft. Sérgio, não vou mentir. Em minha cabeça, Spencer Dinwiddie, jogador nota 6. Agora, o Dorian Finney-Smith eu acho que é um pouquinho melhor, ou eu tô errado? Não tá errado, não. Não, o Dinwiddie, ele precisa de espaço, né? Tempo ainda para evoluir. É um bom armador, bom arremessador, mas é isso, cara. Dá para perceber que ele não vai ser esse talento absurdo, esse jogador de uma geração, cara que guia uma equipe. Não é essencial. Era um cara desses da moeda de troca. Que é interessante para outro elenco, né? Que lá ele pode ser testado. E o Dorian Finney-Smith, para mim, foi a perda mesmo, né? Eu preferia me desfazer de outro jogador.
Não vou mentir a você, mas já que o Dorian Finney-Smith é também um ativo valioso, né? Que é um desses caras defensivos importantes, principalmente na parte do garrafão, que é o que precisa o Dallas, acredito que pode fazer falta, né? E mais as escolhas de primeiro round. Acho que o Nets foi bem nessa, né? Pela troca. Se livra de um Markieff Morris, extremamente problemático, mais velho, por um elenco agora que vai ser extremamente jovem, e tudo que precisa, que menos precisa é isso, e se livra da última dor de cabeça, né? Kyrie Irving. Então, tudo certo para as duas equipes. Tudo certo para as duas equipes. Se livra da última dor de cabeça é foda. E agora, a troca que o Sérgio talvez tanto esperava, porque ele precisa falar desse jogador, que ontem ele elogiou tanto na partida. Los Angeles Lakers e Washington Wizards trocam. O Lakers recebe Rui Hashimura, que dizem que é japonês, e o Washington Wizards recebe Kendrick Nunn e 3 escolhas de segunda rodada do draft, Sérgio. Que isso, hein? O cara que troca o Rui Hashimura precisa ser estudado, ou não? Precisa ser estudado, não, com certeza, absoluta. Isso daí você tem total razão. Mas só para falar, o Rui Hashimura foi meio que uma trade no desespero ainda, porque ela foi a primeira, né, da trade line, do tipo, ó, dá o Hashimura aqui, vai acabar o contrato dele, me dá 6 meses dele só, pra eu ver como é que é, eu te dou umas 3 escolhas de segundo round, né, eu faço um teste aqui porque eu tô precisando, foi antes do Lakers ainda conseguir adquirir o time novo, né, ele pode me ajudar na defesa, pode ajudar com a questão do arremesso, então deixa eu fazer um teste com ele, 3 escolhas de segundo round na mão do Washington Wizards, né? E um novo médico, né? O nosso querido é formado em medicina, né? Depois, já amigo do Rodrigo Caio, inclusive, os dois fizeram a. Como é o nome? Residência. A residência juntos, né? E agora eles se juntam ao departamento médico do Washington Wizards, Kendrick Nunn, que não joga há 17 anos já. Então. Por verdade, o Kendrick Nunn não joga faz tempo, hein? Ele entrava num jogo ou outro, aí a lesão não ajudava. Vai ser aquele tipo de jogador que, infelizmente, apesar de eu estar fazendo a piada aqui do medicina e tal, é um jogador que as lesões, infelizmente, atrapalharam a carreira. É isso. Pro Lakers já não tinha mais valor nenhum. Então, se livra de um jogador, dá 3 escolhas para o Washington e tira um problema do Washington Wizards. Já que era uma posição que ele tinha 2 jogadores promissores, renovou com o Kuzma, e tudo que ele menos precisava era um problema desse jogador jovem que queria renovar. Tipo, toma o Hashimura aí, vê se dá certo no seu, se der felicidade para ele. Muito bem. Ô, Sérgio, essa foi a nossa geral aqui nessa trade deadline, mas assim, antes da gente encerrar, queria saber de você, quem saiu mais vencedor nessas trocas? Vamos lá, quem saiu mais vencedor, né? Na minha opinião, foi o Lakers, né? Montou um time de fato interessante e deu pra gente ver já ontem no jogo contra a equipe do Golden State. É uma equipe que de fato passa agora a ficar forte na liga, né? Na NBA. Pode ser um time aí, a gente ia ficar de olho, essa equipe de Los Angeles, né? Inclusive já anunciada pelo Darvin Ham hoje, que ele falou, jogadores, ele fez um anúncio hoje falando, peço desculpas, mas a equipe não vai fazer rotação até o final da temporada. Só vai jogar time titular. Ficou muito claro. Todo mundo no fogo. A intenção do Lakers é tipo, temos um time bom, deu certo, vamos pro título. Vamos caminhar. E tá certíssimo. Eu já diria Silvio Luiz naqueles pés antigos, perdido por 1, perdido por 2, perdido por 3, é perdido do mesmo jeito. Então não faz diferença nenhuma. Então o Lakers montou um bom elenco, sentiu isso e tá pronto para seguir agora para uma possível arrancada. Acredito sim nessa equipe do Lakers. Não coloco como a favorita, dentro das favoritas, mas se torna um candidato a título. E os outros 2 ganhadores, para mim, foram os ganhadores que ganharam dois jogadores a ponto de disputarem, de fato, né? Também almejar coisas maiores dentro da liga, né? Que foi o Kyrie Irving indo pro Dallas, né? Então o Dallas agora volta a subir de patamar com a aquisição do Kyrie junto com o Luka. São 2 jogadores de extrema qualidade, então para mim também foi um ganhador nessa troca, por mais que tenha perdido do Dorian, que para mim ficou sentido, e também outro que perdeu um jogador absurdo para mim, que era o Michael Bridges, mas também a equipe do Phoenix Suns, né, que adquiriu o Kevin Durant, e do jeito que estava nessa temporada, estava claro que a equipe do Suns não ia para lugar nenhum. Então talvez, né, com a chegada do Kevin Durant, dessa injeção de ânimo que precisava para a equipe se tornar uma das, de fato, candidatas a título.
Muito bem, então tá aí o Sérgio colocando as suas colocações, as suas opções e também os seus pitacos. Gente, acho que é isso, né, Sérgio? Acho que passamos por tudo e por todos, né? Por tudo e por todos. Todas as trocas, até de antes da trade deadline. Todas que estavam rolando já na intenção da trade deadline, a gente passou por todas elas, né? E tá aí, destrinchado pra galera o que aconteceu ainda em linha do tempo. Em linha do tempo, que é o mais importante, né? Enfim. Sérgio, por favor, o seu destaque final, o seu boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, enfim, o que você quiser, de repente, dar para o pessoal, fique à vontade. Lá ele, né? Mas só pra falar pra galera que tá junto com a gente, né? Que vamos pegar essa reta final de NBA maravilhosa, né? E vamos acompanhar, porque, gente, vai pegar fogo. Vai pegar muito fogo. Uma equipe do Denver que melhorou bastante, tá? É uma equipe do Boston que, na minha visão, ainda é irregular, né? Apesar de já ter voltado o Marcus Smart e tal, pode acabar pecando em fases finais. Isso pode ser importante, porque tem algumas arestas que não foram podadas. Uma equipe do Milwaukee Bucks que agora entra com Jay Crowder, né? Que vai ficar bom ficar de olho. Um Philadelphia que vem crescendo em silêncio, pode ser perigoso também. Los Angeles Lakers, um Golden State que pode acabar voltando com a volta de Stephen Curry. Então, esse final de temporada promete ser enlouquecedor. Pode ser, de novo, um ano emocionante, final de NBA, e recomendo ninguém a perder isso, Gão. E, claro, além de se inscrever no canal e deixar o like. Exatamente, que essa é uma parte muito importante, né? Você não deixar de se inscrever e deixar aquele like marotinho aqui na tela da Alternativa. É isso, um forte abraço para você, Sérgio, para vocês que estiveram com a gente. Voltamos com muito mais NBA amanhã, né? No caso, se você estiver assistindo hoje, é amanhã. Se você estiver assistindo amanhã, é amanhã também. Na dúvida, amanhã tem NBA aqui na tela da Alternativa. Vamos fazer assim que é mais fácil. Um forte abraço, viu, Sérgio? Mostrando que tá fazendo academia e tal. Enfim, um forte abraço, até mais. Tchau. Vambora, hein?